E aí galera, vamos então dar continuidade então da parte de eletrodinâmica. Vamos falar agora então de resistência elétrica, certo? Então no vídeo anterior nós tínhamos falado o seguinte: pegando um condutor, se nós colocarmos ele sob influência de uma diferença de potencial, ou aqui um 110 volts, aqui zero, vai circular corrente por ele. Tá, mas como este material, ele é um material condutor, então este material ele vai então vai criar uma dificuldade para esses elétrons se movimentarem dentro dele, certo? E essa dificuldade que os elétrons vão ter para andar, a gente chama de resistência, então, que é a dificuldade com a qual os elétrons têm de se movimentar. Então, como é que a gente calcula essa resistência então do fio? Tá? Então, para nós calcularmos a resistência do fio, nós temos que analisar então algumas especificações. Por exemplo, o comprimento do fio, porque quanto maior for o fio, essa dificuldade que o elétron vai ter para andar dentro dele vai ser maior, né? Porque ele vai ficar mais tempo percorrendo. Então, quanto maior for esse fio, maior vai ser a sua dificuldade, certo? Então, quanto maior o comprimento, maior a resistência. Tá. E qual outro parâmetro nós podemos analisar? Será que nós analisarmos do que é constituído ele? Também. Por exemplo, nós podemos ter um material com o qual ele é constituído que os elétrons têm uma dificuldade maior do que em outro material. Então, dependendo dos materiais, a composição do que ele é feito também pode dificultar o material. Então quer dizer que essa composição, essa característica do meu material também influencia nessa minha resistência. Então a gente já consegue analisar então o comprimento, então, né, do que ele é feito. E um outro parâmetro muito importante seria feito de qual é a área dele, o fio. Tá? Qual é o diâmetro desse meu fio? Por exemplo, se eu estou na freeway, digamos, se tu está andando numa vila lá que tem só uma rua, tu vai ter que andar com carro, os carros vão ter mais dificuldade para andar, né? Porque a estrada é mais estreitinha, né? Se tu está numa estrada lá, só tem uma pista para andar, então ele tem uma dificuldade maior. Mas agora, se tu estiver numa freeway que tu tem 4 pistas, claro que tu vai conseguir andar mais facilmente. Então, quanto maior for a área da seção, mais fácil vai ser. Então a gente tem, quais são os parâmetros então? Quer dizer que a área com qual os elétrons vão passar, quanto maior for, mais fácil vai ser. O comprimento, quanto maior o comprimento, mais difícil, e o material também. Então nós podemos juntar essas características e calcular a resistência, que a gente diz também que é a segunda lei de Ohm, tá? Porque foi ele que estudou, digamos, isso aqui. Então a gente dá o nome, atribui como sendo a segunda lei, tá? A primeira lei a gente já vamos ver. Então como é que a gente vai analisar? Perceba, quanto maior o comprimento, maior vai ser a resistência. Então está coerente. Então, ele é diretamente proporcional. Quanto maior o comprimento, maior a resistência. E este ρ aqui, a gente chama de resistividade. Isso daqui é uma característica do material, que a gente já tinha visto. Um material, ele pode ter uma dificuldade, os elétrons vão ter uma dificuldade maior para se movimentar dentro dele. Então, essa característica do material é a resistividade. Então, para cada material, existe então uma tabela de resistividade, que alguém foi lá, pesquisou e viu, esse material aqui tem uma resistividade de tanto. Então, se a gente vai lá, pega o cobre, existe uma tabela específica dizendo, o cobre tem uma resistividade de tanto. Então, esse já é tabelado. Então, vai ser dado, se eles pedirem, vai ser dado, ou eles vão pedir para calcular, mas daí eles vão te dar resistência, vão te dar os outros parâmetros, a gente consegue isolar esse cara aqui. Então a resistividade, então quanto maior a resistividade, maior a resistência. Porque eles são diretamente proporcional. Mas a minha área, que são as pistas, quanto maior o número de pistas, ou seja, quanto maior a minha área, menor resistência. E percebe que é coerente. Quanto maior a minha área, ele é inversamente proporcional. Quanto maior a minha área, menor vai ser a minha resistência. Então está coerente, então. Certo, gente?
Então tá, então se a gente quer saber, dado um fio, dadas as especificações, por exemplo, o que a gente precisa saber? A resistência do fio, do que ele é feito, do seu comprimento e da sua área. Deu, é isso. Aplica então na segunda lei de Ohm, que é para calcular a resistência, a gente acha direto. ρL sobre A, certo? Qual seria a unidade então dessa resistência? A unidade é o Ohm, tá? Que nem o próprio nome, que é Ohm. Segunda lei de Ohm, então a gente quer a letra grega aqui, ômega, tá? Tá, e quais são os símbolos que é utilizado? Tá? Nós temos basicamente dois símbolos. Ou ele vai ter um quadradinho assim fechado, ou esse daqui, que é um zigue-zague aqui. Esse aqui é o mais comum de se observar nas provas, em questões, em livros. É esse cara aqui, certo? Nós podemos também calcular esta resistência dada pela primeira lei de Ohm, tá? Que ela é definida, então, a primeira lei de Ohm, ele define o U sobre o I. Tá? Tá, mas o que é? Vamos relembrar lá quando eu falei. Se nós tivermos um fio, o que a gente tem que fazer? Criar um campo elétrico ali dentro. Para criar esse campo elétrico, para os elétrons vir, então a gente vai botar um potencial entre os extremos dele. Então quando eu coloco uma diferença de potencial aqui, vai surgir um campo elétrico que vai ordenar meus elétrons, então minha corrente vai fluir aqui. E aí, então, como esse fio aqui ele tem uma resistência, então a gente designa assim. Tá, então a gente consegue relacionar todos esses parâmetros. Esses parâmetros, então, a gente consegue relacionar pela primeira lei de Ohm, certo? Tá, então a gente é definido então, que esta resistência vai ser essa ddP dividida pelaquela corrente. Tá, e nós podemos brincar aqui, né? Podemos chamar, em lugar de escrever assim, a gente pode chamar de URI. URI também. Ou, se quiser, a gente pode dizer que é o Rio também. Rio. Também pode ser, né? A gente pode brincar. O que a gente tem que saber é URI, Yuri, Uri. É o jeito que vocês quiserem falar. Então, dado a mais importante, essa equação aqui é, digamos, a mais importante que a gente vai ver na parte eletrodinâmica, é esse cara aqui. Porque isso daqui vai resolver praticamente todas as questões de vestibulares e tudo, a gente vai usar esse cara aqui. Em todas as questões, a gente sempre vai ter que usar isso daqui. Ou seja, se nós soubermos a corrente e a resistência, a gente consegue saber qual é a diferença de potencial que está sobre este elemento. Tá? E por fim, então, vamos analisar então, os gráficos dessas resistências. Como é que nós temos? Basicamente, a gente tem dois tipos de gráfico. Tá? Então, ó, o primeiro gráfico vai ser o U por I. Tá? Então, nós temos uma reta. Tá? Vamos analisar o quê? O que seria o U dividido pelo I? Por exemplo, U vezes o I seria a área do gráfico. Só que U vezes I, eu não conheço esse parâmetro, então ele não tem nada. Então na física, geralmente a gente vai analisar duas coisas. Ou a gente faz o produto dessas coordenadas, tá? Se não der nada conhecido, então a gente analisa o outro, que seria a inclinação dela. Vamos analisar a inclinação. O que seria a inclinação? A minha inclinação é o ΔY sobre o ΔX. Mas o que é meu ΔY nesse gráfico? Meu ΔY é o meu V. Então seria o meu U, no caso, o U por I. O U por I? Eu conheço. Ele me dá resistência. Tá. Então quer dizer que a inclinação desse gráfico aqui, perceba que a inclinação dele é sempre a mesma. Ó. Aqui vai ali alfa, aqui vai continuar sendo alfa. Porque é a mesma inclinação, ele é uma reta. Então quer dizer que se ele é sempre constante, então esta resistência aqui a gente diz que ele é ômico. Ele é ômico porque ele é constante. Então a gente diz que ele é um resistor ômico, porque ele é sempre o mesmo valor. Mas agora perceba essa inclinação aqui. Ó. Aqui eu tenho uma inclinação, aqui eu tenho uma inclinação diferente, aqui eu tenho uma outra inclinação. Então quer dizer que essas inclinações são diferentes. Então se ele é diferente, então a gente diz que ele é não ômico. Né? Ômico é sempre constante, não ômico é porque vai mudando a sua resistência, a inclinação vai mudando. Beleza, gente? Tranquilo? Então tá, gente. Por enquanto é só isso, certo? Então não se esqueça disso daqui, então, que depende, então, a resistência é diretamente proporcional à resistividade e ao meu comprimento.
e ele é inversamente proporcional ao número de pistas, que seria a área da minha seção, certo? Então, por enquanto é só isso. Um forte abraço. Então não se esqueça de curtir, de se inscrever, de compartilhar. Beleza, gente? Um forte abraço e até o próximo vídeo.